gente pode se perguntar o que é exatamente o trabalho de cuidado. De uma maneira geral, a gente poderia associar esse trabalho de cuidado a uma relação social que tem como objeto a outra pessoa. Então, é uma troca entre pessoas. Daí que se a gente avança um pouco mais nessa discussão, a gente poderia colocar como uma constelação de estados físicos e mentais, porque envolve a troca de afetos, e aquelas atividades ligadas à gravidez, à criação, à educação de crianças, aos cuidados de uma maneira geral, aos trabalhos domésticos, ou ainda de maneira mais abrangente a qualquer trabalho realizado a serviço das necessidades do outro. Vejam que essa conceituação ela acaba sendo muito mais ampla do que a anterior, enveredando inclusive pelas atividades consideradas como afazeres domésticos. Isso acontece porque é muito difícil separar o que é estritamente cuidado de outras atividades realizadas no âmbito doméstico. Porque, por exemplo, a limpeza da casa não é em si uma atividade de cuidado, mas é também uma atividade de cuidado porque representa a higienização de um espaço e isso leva ao cuidado daqueles que vivem naquele ambiente. Daí que seja muito difícil fazer essa separação estrita entre atividades que são cuidado e aquelas que não são cuidado. E isso nos dá a noção de que não existe, de fato, um conceito fechado para o que é cuidado. O que depende, sim, é a forma e como a gente está analisando esse cuidado. Então, vai depender se a gente está tratando esse cuidado a partir de um caráter remunerado ou não remunerado, se a gente analisa ele através das noções de dependência e autonomia dos indivíduos, se a gente está tratando da natureza do vínculo que o cuidado estabelece, ou se a gente está remetendo à noção de trabalho produtivo e reprodutivo, ou ainda se a gente observa esse trabalho se dando através da divisão ou da junção com o trabalho doméstico. Embora nós não tenhamos um conceito fechado na discussão sobre cuidado, as estatísticas acabam realizando uma separação entre algumas atividades para conseguir definir o que seria considerado trabalho de cuidado e o que são consideradas outras atividades não remuneradas. No âmbito do IBGE e da PNAD contínua, que é quem avalia as atividades de cuidado e os afazeres domésticos, esses questionamentos aparecerão nas outras formas de trabalho. Portanto, o trabalho de cuidado aqui está sendo analisado a partir de sua perspectiva não remunerada. Aquelas atividades associadas a cuidado que são remuneradas são interpretadas, portanto, no âmbito do mercado de trabalho. O que exatamente vai ser o cuidado de pessoas para a PNAD contínua? Auxiliar nos cuidados pessoais, alimentar, vestir, pentear, dar remédio, dar banho, colocar para dormir. Auxiliar em atividades educacionais, ler, jogar ou brincar, monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio e transportar ou acompanhar para a escola, médico, exames, parque, praça, atividades sociais, culturais, esportivas ou religiosas. No que cabe aos afazeres domésticos, que novamente geram efeito sobre os cuidados, nós teríamos preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar a louça, cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos, fazer pequenos reparos ou manutenção de domicílios, do automóvel, eletrodomésticos, outros equipamentos, limpar ou arrumar o domicílio, garagem, quintal ou jardim, cuidar da organização do domicílio e cuidar dos animais domésticos. Essa cisão entre as duas atividades, portanto, serve mais aos intentos estatísticos do que propriamente às discussões do que é ou não é cuidado. Mas são importantes para a gente fazer uma reflexão um pouco mais ampla sobre como isso se distribui, como isso é organizado no âmbito das famílias. Alguns países ainda não conseguem realizar essa separação estrita entre atividades domésticas e os afazeres de cuidado, de modo que muitas das pesquisas internacionais que contrastam países acabam se utilizando do trabalho reprodutivo de maneira ampla, que abarcaria essas duas atividades. Para o ano de 2018, por exemplo, o que nós observamos é que, dentre os afazeres domésticos, 78% dos homens o realizam, enquanto para as mulheres esse percentual é de 92,2%. E para as atividades de cuidado, especificamente, 26% dos homens o realizam, enquanto para as mulheres essa atividade envolve 37% delas. O tempo despendido nessas atividades também é bastante diferente. As mulheres gastam quase o dobro nelas
em relação aos homens. E isso acontece independente de elas estarem ou não ocupadas. Em relação à população ocupada, as mulheres despendem 18,5 horas semanais, enquanto os homens 10,3. E para as não ocupadas, as mulheres despendem 23,8 horas, enquanto para os homens não ocupados esse tempo é de 12. Essa diferença de alocação de tempo condiciona, em alguma medida, a forma como mulheres e homens se inserem no mercado de trabalho. Para a América Latina, por exemplo, nós observamos que as famílias onde existem crianças menores de 6 anos, apenas metade das mulheres acabam se inserindo no mercado de trabalho, enquanto esse valor é de 90% para os homens. Se nós passamos agora para as crianças um pouco maiores, que não demandam tanto cuidado como aquelas até 6 anos, o nível de inserção das mulheres acaba se ampliando para quase 61%, enquanto os homens caem para 81%. E para as residências na qual não há crianças, o nível de inserção das mulheres seria o máximo dentro dessa análise, que chega a 64%, e os homens 80%. No mercado de trabalho, muitas das ocupações nas quais as mulheres se inserirão também serão atividades de cuidado, agora remuneradas, a ponto de 94% do trabalho de cuidado remunerado ser realizado por mulheres. Ainda que a remuneração represente uma possibilidade de acesso à renda, essas atividades são mal valorizadas na sociedade. E 24% das pessoas que realizam essas atividades são pobres, além de 63% não ter qualquer acesso à Seguridade Social. Portanto, o trabalho de cuidado envolve relações muito complexas. Primeiro, porque as relações de cuidado necessitam tempo e, se elas forem privatizadas, também demandam dinheiro. Apesar de envolverem dimensões afetivas e emocionais entre os envolvidos, a realização e a forma como se dá o cuidado basicamente se ancora em decisões políticas, que definem o modo como cuidamos e como deixamos de cuidar dos outros. E isso ocorre porque medidas sociais, políticas específicas para o cuidado, delimitam qual é o nível de realização desse cuidado na esfera doméstica e na esfera pública. E aí nós podemos pensar não somente políticas específicas para o cuidado, mas também como a legislação trabalhista trata dessa temática ou impacta especificamente essa temática. O cuidado é ou não é mercantilizado em uma determinada sociedade? E se de fato essas decisões políticas impactam o modo como cuidamos ou deixamos de cuidar das pessoas, isso também impactará quem cuida e quem é cuidado. Porque nós observamos que quem majoritariamente tem acesso a cuidado pago e não pago são homens brancos, enquanto aquelas que realizam grande parte dos cuidados serão mulheres e, na sua forma remunerada, mulheres negras. Disso, fica evidente que os princípios organizadores do trabalho de cuidado são dois: a própria divisão sexual do trabalho e as relações de raça e classe. No que cabe à divisão sexual do trabalho, nós temos dois principais marcadores: a apropriação coletiva do cuidado e a apropriação individual do cuidado. A apropriação coletiva é uma apropriação que se dá de maneira social e cultural, que aloca à mulher a responsabilidade por essas atividades, enquanto libera coletivamente os homens dessas mesmas atividades. A partir dessa apropriação coletiva é que se tem a apropriação individual, que reflete como a mulher é ou não apropriada no âmbito específico de uma residência a partir dessa apropriação coletiva. Quando nós cruzamos as questões de raça e classe à divisão sexual, o que nós devemos observar é que as mulheres cuidam e são afetadas em suas trajetórias pelo fato de cuidarem. E quando o fazem, a forma como elas realizam, seja no âmbito doméstico ou no âmbito do público, enquanto trabalho remunerado, será marcado diretamente pela sua posição social nessa sociedade e também pelo racismo estrutural. Então é evidente que a análise do cuidado deva se dar a partir de dois olhares: quando ele é realizado de forma não remunerada e quando ele é realizado de forma remunerada.